história do culto, da mensagem essa noite, amém? Por que mudar um pouquinho? Eu creio que está chegando a hora do Senhor fazer chover sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, amém? Por que eu falo isso? O Senhor trabalha na unidade, mas tem nisso. É por isso que o Senhor tem dito e tem chamado, através da sua palavra, a igreja de corpo. Porque o Senhor, Ele vem dessa forma a igreja como um. Nós cantamos, não é assim que nós cantamos? Somos corpos, não é assim? Não é? Assim bem ajustado. O que o corpo é ajustado? Mas quando a mente ela começa a funcionar de tal forma que ela recebe algumas informações, sabe que é assim? Vou explicar como é que funciona muitas das vezes o reflexo. O reflexo funciona assim: se você coloca as suas mãos em algo quente, o que você faz? Você tira. Mas por que você tira? Você tira porque o corpo ele funciona em unidade. Sabe quando você coloca as mãos em algo quente e seus dedos começam a queimar? Existem coisas chamadas de neurônios que começam a transmitir informação até chegar no cérebro. E o cérebro diz: olha, é perigo. Acende o sinalzinho vermelho, diz: são dores. Tira a mão, porque isso é prejudicial. Então, automaticamente você tira a mão. E assim funciona o corpo. Amém? Então, o Senhor tem chamado a sua igreja dessa forma, de corpo de Cristo, para que haja um movimento uniforme, para que haja um pensamento único. Quando Ele diz um só Espírito, um só Senhor, deveria ser assim a igreja do Senhor. Deveria ser assim todas as igrejas do Senhor, mas muitas das vezes nós nos fechamos para pensamentos nossos, opiniões nossas, posicionamentos nossos, e nós não nos abrimos para entender e nem enxergar com a ótica dos nossos irmãos. Então isso tem atrapalhado que a igreja do Senhor venha a andar em unidade. Isso atrapalha que a igreja do Senhor venha a desenvolver algo no mundo espiritual. Amém? Por isso nós somos todos aflitos, sem nenhum lucro no mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Algumas coisas começam a acontecer e nós começamos a reparar e entender o que está ocorrendo. Nós temos a primeira coisa. Essa semana Marcelo pediu para separar algumas coisas aí para Dia das Mães. Então a Adriana também começou a separar as mesmas coisas. Uma queria separar uma carta, a Adriana também queria separar a carta. Aí de repente queria dar uma lembrança, eu também queria dar uma lembrança, e eu comecei a ficar, porque uma quer fazer surpresa para a outra, mas como fazer surpresa? Vocês dois pensam a mesma coisa? E começa a ficar difícil, eu acabo ficando uma sinuca de bico. Mas eu dou glória a Deus que começa a entender que a igreja começa a pensar igual, e começa a agir igual. E o fato de estar pensando igual, eu começo a entender que o seu espírito começa a mover. Aqui dentro, a unidade ela começa a ser visível. E depois esses dias eu liguei para o Jorge para falar gravado, né? E quando eu liguei para o Jorge veio e falou assim: pastor, eu estava pensando a mesma coisa, eu queria saber como falar com o senhor. Foi isso? Foi, não? Glória a Deus. E começa a entender que ao mesmo tempo pensamos as mesmas coisas. Então começa a entender que Deus quer fazer alguma coisa. Mas quando que Deus começa a agir? Quando começamos a entender a unidade. Você sabe por que nós caminhamos? Nós caminhamos porque nós temos uma cabeça pensante, nosso cérebro. E quem é a cabeça pensante da igreja? É o Senhor. Amém? Nós andamos porque sabemos que se o nosso cérebro não der o comando, os nossos pés eles não vão andar. E você já reparou como é que o caminhar dele é bonito? Você já reparou isso? Só que os caras estão feios pra caramba. Mas se você começar a entender, existe um ritmo.
E o ritmo é você coloca um pé e o outro já está se preparando para dar o apoio ao outro. E todo o corpo ele se apoia em cima das duas pernas. Há uma confiança corporal naquilo que há de ser feito. Todo o corpo ele lança um equilíbrio, sabia disso? E os pés eles só podem caminhar porque existe algo em nosso cérebro, aqui atrás, que é responsável sobre o equilíbrio de todo o corpo, e fica mais ou menos aqui. Ué, mas o equilíbrio não vem dos pés, não, ele vem daqui. Porque se nós não tivermos o equilíbrio do corpo, nós não conseguiríamos caminhar nesse ritmo. Amém? Dá para entender? Então, a uniformidade do corpo, o que faz dar passos largos, que faz correr, que faz andar. Eu vejo que Deus começa a preparar a nossa igreja, Deus começa a preparar a comunidade Batista Rema, ainda como um bebê. Não é assim? Aí um bebê, você olha e fala, poxa, mas está tão pequenininha a nossa igreja, mas você já viu algum bebê nascer grande? Só mostra, não é? Se for, olha, vamos orar, porque se nascer com 1,80 m é gigante. Então algo está errado. Então nós precisamos entender que a criança, ela nasce, ainda não caminha, porque ainda não há uniformidade nos movimentos. Mas no decorrer do tempo ela começa a caminhar. Por quê? Porque o seu corpo começa a funcionar como... Lembra quando os nossos filhos nascem? As mães... Os pais são mais babões ainda. Nós estamos entendendo das mães, eu coloco um pouco nas mães hoje. Né? O bebê ele começa a sorrir, não é isso? Nos primeiros dias ele começa a dar sorriso. Aí a mãe do mundo, olha, ele já está rindo para mim, está conhecendo a minha voz. E na verdade, são os espasmos. São os músculos faciais que começam a responder a estímulos, né? Estímulos involuntários. O riso não é um estímulo voluntário, involuntário, ele é voluntário. Mas passamos a acreditar que é dessa forma, só que no decorrer do tempo, a criança ela começa a dominar os seus movimentos, porque ela vai crescendo. É assim? De acordo com o que vai crescendo, vai multiplicando que as suas células, os seus tecidos, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Você imagina se uma criança começa a crescer de uma forma aonde que o seu corpo não é uniforme, aonde que os seus pés, como a Bíblia fala, os pés querendo ser as mãos e as mãos querendo ser os pés. Imagina. De repente, você querer pegar as coisas dos pés, mas vai os pés e as mãos brigam, e diz que isso vai causar uma confusão e um retardamento. Você vai olhar e falar, olha, aquele indivíduo é louco. Porque a sua mente não consegue coordenar todo o seu corpo. Eu digo que eu começo a entender que essa igreja está começando a funcionar como um corpo. E quando ela começa a responder estímulos agora espirituais e não estímulos carnais, quando ela começa a responder estímulos vindo do cérebro, respostas a estímulos que vêm do cérebro, precisamos entender que o Espírito Santo já começa a ser Senhor da igreja. A igreja, ela só se torna ativa espiritualmente quando Jesus se torna Senhor da igreja. Amém? Eu comecei a olhar e ver, puxa vida, já estamos começando a pensar igual, uma pensa, outra que pensa igual. Eu vou falar, o Jorge já falou antes. Aí eu penso que paro por aí, vou lá e antes de sair de casa, eu falei assim, vou preparar agora a mensagem. Se você puder até abrir sobre a mensagem hoje. Primeiro livro de Reis, 18. Primeiro Reis 18. Amém? Primeiro Reis fica antes do segundo livro de Reis. Ajudou? É mais fácil? Vamos lá? 1
no livro de Reis 18, versículo 41 em diante, diz assim: então disse Elias a Acabe, amém? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, só até aí. Aí eu preparo isso para pregar. Quando chego aqui, o Jorge prega antes de mim. Ele começa a falar sobre a situação, exatamente a situação que estava Elias, para trazer ao natural aquilo que já tinha sido liberado no sobrenatural. Só que eu estava em posição de parto para trazer essa mensagem, que o Jorge deu a luz antes. Glória a Deus, que começamos a entender que coisas espirituais estão movimentando a igreja. Amém? Quantos veem que o Jorge estava sendo usado pelo Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Começamos a entender que há unidade na igreja. Amém? Então eu vou ficar 5 minutos agora sem falar, porque você mais que pregar, já pregou antes. Brincadeira. Amém? Então começamos a entender a importância da unidade da igreja, em andar em unidade para crescer, em unidos para crescer. Aleluia. Mas o diabo não fica sentado esperando que isso seja feito na igreja. Já começa a se levantar e ele começa a tentar desorganizar tudo aquilo que é a estrutura humana, tudo aquilo que é a estrutura de parâmetro para que o homem venha entender as coisas espirituais. O diabo não vai ficar sentado e assistindo e falando: pô, que gracinha, que legal, olha, a Adri, ela foi fazer uma coisa, a outra já estava em concordância. Sabe, se você imagina, se orar em concordância, isso já causa coisas tremendas no mundo espiritual. Você imagina estar em concordância sem mesmo trocar uma palavra, que seria unidade espiritual, unidade no espírito. O que faz isso no mundo espiritual? Mas qual a estratégia que o diabo tem lançado para acabar com isso? Quando nós nascemos, nós conhecemos a primeira estrutura de unidade. Qual é? A família. A família é a primeira estrutura de unidade que o indivíduo conhece, porque quando ele nasce, o primeiro pensamento de um indivíduo é que ele ainda faz parte daquele corpo materno. Ele se sente como uma extensão da mãe. Isso é um sentimento. E por isso o desejo, muitas das vezes, de estar mamando, mamando no peito. E às vezes a mãe fala: você está usando o meu peito como bico. Porque na verdade ele sente prazer em ainda permanecer como extensão daquele corpo. Ele sente prazer de estar em unidade com aquele corpo. Então a primeira estrutura que o indivíduo conhece como unidade é a família. E o diabo tem tentado agir exatamente, e tem agido, e tem ganho terreno dentro exatamente da família. Porque a igreja ela tem sentado, ela tem se acomodado com isso. A igreja ela tem aceitado as coisas do mundo entrar dentro das nossas casas para destruir os relacionamentos familiares que tem como parâmetro o Senhor, a igreja e os propósitos de Deus. Sei
sua Bíblia. Em Romanos 8. Romanos 8, vamos botar aqui no versículo 14. Romanos 8, 14. Quero mostrar para você que o Senhor, Ele tem como parâmetro para mostrar aquilo que ocorre no mundo espiritual sobre a família, partindo do princípio de quem é Deus, quem é Jesus. Então nós vemos aqui no 8,14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Será que essa palavra teria sentido no mundo espiritual? Será que o sentido de filho no mundo espiritual é o mesmo sentido de filhos no mundo natural? Ou será que o Senhor começou a pegar um parâmetro de razão humana daquilo que seria filho, para que nós pudéssemos entender o vínculo de unidade com coisas espirituais? Ou seja, eu não quero me desvincular quando estou nascendo no mundo espiritual, eu quero estar atado àquilo que é espiritual. Ser filho é permanecer atado nas condições anteriores. Sabe, quando você olha o seu nome, o seu sobrenome, eu tenho falado sobre isso, sobre identidade. Você como filho, existe uma identidade. O seu sobrenome é a sua identidade familiar, é aquele relacionamento que você tem com seus pais. Isso você vai carregar para sempre na sua vida. Enquanto você tiver uma identidade, você vai carregar as questões dos seus pais. Existe um nome a zelar, existe um sobrenome a zelar. O seu nome está em unidade com o sobrenome, não é assim? Quem é Maurício é Maurício Costa de Souza. Não, Maurício eu sei, mas quem é o Costa de Souza, minha família? São aqueles que eu tenho responsabilidade, que eu estou atado, que eu tenho uma unidade. Então o Senhor começa dizendo: olha, aqueles, lá em 14 diz, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? Esses são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então começamos a entender o parâmetro de filho no mundo espiritual. Depois ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, Paizinho. Ou seja, a palavra carinhosa com relação ao Pai. Começamos a entender o que o diabo tem feito nas famílias. Porque a visão que nós temos de Deus é como Pai. Sabe, o Deus que nos tem apresentado em todo momento, em toda instância na Bíblia, é o Deus que nós chamamos de Pai. Durante uma época isso funcionou com um tamanho amor, porque não existia nada mais importante do que você trazer uma atenção. Eu gosto muito de ler sobre os avivamentos que ocorreram há 200, há 100 e poucos anos atrás. E nós começamos a ver que aqueles homens, eles entravam dentro das igrejas. E aí eles se arrependiam de pecados, eles choravam por pecados, eles choravam porque tinham agredido o coração de alguém que ele reconhecia agora como Pai. Ele olhava e dizia: olha, Deus é Pai, eu estou descobrindo que Deus é Pai, eu tenho agredido o coração do Pai. Então aqueles homens caíam de joelho e começavam a chorar de arrependimento. Choravam de arrependimento. E ali havia conversões e homens fidelizados a coisas espirituais, fidelizados a um Pai espiritual, a Deus. E hoje nós vemos homens entrando dentro da igreja, decidindo seguir ao Senhor, mas seguir ao Senhor como?